Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, edição 31. Essa edição 31 aqui é aquela famosa edição que veio com as páginas trocadas, né, fora de ordem, mas que foi recolhida aí, né, e a Panini pediu essa reimpressão aqui e eu tenho aqui a minha edição corrigida, né? Na verdade eu não cheguei nem a comprar a edição que veio com as páginas trocadas. Fiquei sabendo antes, não comprei e esperei chegar a edição corrigida. Então tá aqui a Espada Selvagem de Conan, edição 31, Quando Surge um Deus, Michael Fleischer, John Buscema, Gary Kavapski, Ernie Chan, Larry Yakata, Johnny Brigman, Armando Gil e Rude Nobre. Esses são os artistas aqui na capa, né? Com essa belíssima capa, realmente uma das mais bonitas da Espada Selvagem de Conan, né? Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo aqui mostrando todas as capas que eu tenho até agora, né? E aquelas que eu acho mais bonitas. Na verdade, sim, eu queria fazer isso depois que a coleção terminasse. Mas enfim, vamos ver se eu faço adianto, já faço algum vídeo falando aí sobre as capas. Estamos aqui então, a capa da edição 31 da Espada Selvagem de Conan. Temos a lombada, né, edição 31 aqui, formando as letras, né? Aqui na contracapa, mais uma arte reunindo as edições da Espada Selvagem de Conan de 100 a 102, ou seja, chegamos à edição 100 aqui da Espada Selvagem de Conan, tá? Então vamos dar uma olhadinha por dentro do quadrinho, vamos ver como é que tá. Sempre muito boa essas histórias do Conan, né? Muito legal. Tá aqui a guarda, mais uma arte, belíssima também, muito bonita. Temos aqui então as edições, né? Quando Surge um Deus, de maio de 1984, o Presente, também de maio de 1984, pertencente aqui à mesma revista, né? A Sereia, de junho de 1984, Os Leões de Ferro de Caramun, de julho de 1984. E depois nós temos ainda um texto aqui de dezembro de 1974, que saiu na Espada Selvagem de Conan, número 47, ok? Então vamos dar uma olhadinha nas histórias aqui, uma introdução como sempre. E aí nós temos Conan aqui, né? Aqui batendo na porta de um comprador, né, de relíquias, de joias. Ele está numa cidade aqui que é Arejum, uma cidade que durante a noite é perigosíssima, que é uma cidade de ladrões. Ele entra dentro desse recinto ali, oferece essa estatueta que o comprador não acha lá muito famosa, mas faz aqui um sinal na janela com a vela, e após esse sinal entram aqui os guardas, né? Os guardas ali da cidade, com a intenção então de prender Conan, né? Porque eles foram avisados então pela vela que o cara colocou na janela que teria um vendedor ali com um artefato que provavelmente seria roubado, né? Então Conan enfrenta esses soldados, enfrenta essa guarda aí, consegue fugir, né? E ele é perseguido por esses guardas aí implacavelmente, né? Conan consegue uma boa dianteira, né? Chega a algumas rochas e, como bom escalador, escala rapidamente essas rochas, mas continua sendo perseguido por esses soldados, principalmente pelo capitão dessa guarda, que é implacável, dizendo que não vai retornar enquanto não capturar Conan, né? Conan acaba então caindo ali cai literalmente, ele cai dessas rochas, acaba caindo numa floresta, fica preso por cipós, passa a noite nessa floresta ali, e no dia seguinte ele percebe que os guardas estão no encalço dele, continuam seguindo ele ali, né? E ele então é obrigado a entrar dentro dessa mata, e aos poucos esses soldados que estão seguindo ele, dessa guarda, começam a ser mortos, né? A gente vê que tem alguns nativos aqui observando, e esses soldados começam a ser mortos aos poucos ali. Conan então com fome, caça nessa floresta, ou seja, enquanto ele está caminhando, fugindo, mais soldados acabam sendo mortos, mais soldados acabam caindo nessas armadilhas, até que o próprio Conan se vê cercado por esses nativos ali, se vê em uma situação difícil, tendo que lutar contra esses nativos, são muitos, né? Mas Conan muito forte, muito feroz, né? Como ele sempre é, acaba matando vários desses nativos, mas vendo que são muitos, tenta fugir, mas não consegue, acaba sendo capturado, né? E sendo levado então para uma cidade que na verdade é cheio de ruínas. E esses nativos falam então que eles vão levar Conan para diante da de deusa de cabelos dourados, né? E diante do deus demônio
Ugak, esse deus demônio Ugak aí. E quando então é levado para essas ruínas, para essa cidade, né, que está em ruínas, ele observa que tem a cabeça gigantesca de um ídolo ali, que ele percebe que é a mesma cabeça do artefato que ele queria vender. Tá? Vou voltar aqui um pouco as imagens. Olha, esse artefato que ele queria vender, ele percebe que essa cabeça aqui é a mesma cabeça que está ali, gigantesca, nessa cidade. Né? Quando então é apresentado essa deusa de cabelos dourados, né? Que é uma mulher ali, né? Perséfone. Perséfone, que ela comanda, digamos assim, eles veneram essa mulher por conta dos cabelos dourados dela como se ela fosse uma deusa, mas depois vai ser revelado pra gente que ela foi na verdade capturada, né? Ali, e que ela estaria sendo controlada por esse feiticeiro. Na verdade, é ele que comanda tudo ali, né? Com suas crenças, com seus feitiços, com suas profecias. E eles percebem então que a estatueta que estava com Conan é a cabeça daquele deus ali, que é o deus demônio Ugak, né? Então eles consideram que Conan realmente é ali alguém, é uma ameaça, e que aqueles homens que estão seguindo Conan, na verdade, para esse feiticeiro, são aliados de Conan, né? E eles mandam então prender Conan para que Conan seja sacrificado diante desse deus aqui, o deus demônio ali, né? Só que durante a noite, enquanto ele está amarrado ali, a Perséfone, que é a deusa de cabelos dourados, ela então se aproxima de Conan, ela se sente atraída por Conan, né? E ela então pede então que eles acabam combinando de que eles devem fugir dali, devem sair dali, eles acabam até se beijando ali, só que aí eles são descobertos, ela é descoberta, né, pelo feiticeiro ali, é expulsa ali, ela corre, e Conan então acaba continuando preso ali, até que também o guarda, né, o capitão e os seus guardas ali, também chegam amarrados ali, acorrentados, porque foram capturados pelos nativos. No dia seguinte, né, eles vão ser ali sacrificados a esse deus demônio, o feiticeiro está ali invocando ele ali, né, fazendo as suas preces, lançando os seus feitiços, a sua invocação ali, né? Perséfone volta a estar, a deusa de cabelos dourados continua como deusa de cabelos dourados, até porque o feiticeiro precisa dela, né? E eles estão assistindo ali todo o ritual, onde o Conan e os outros prisioneiros estão assistindo todo o ritual ali, onde o feiticeiro invoca esse deus demônio ali, né? A deusa de cabelos dourados vai então jogar uma espécie de unguento nos prisioneiros para que eles sejam sacrificados, e nessa passagem aí ela entrega secretamente uma faca a Conan, que acaba então se libertando de suas amarras ali e soltando também os outros prisioneiros, né? Tentando fazer uma aliança ali com o capitão e seus homens para que eles consigam fugir dali, né? Só que aí acontece algo inesperado, eles conseguem fugir, eles conseguem se libertar, os nativos começam então a combater Conan e esses soldados, né? Enquanto essa batalha toda está acontecendo aqui, vai acontecer algo inesperado ali, que é o ressurgimento, ou seja, aquela cabeça começa a se mover e todos então percebem que na verdade era realmente uma criatura adormecida ali, e ela se levanta, e ela começa a destruir tudo, começa a matar todos que estão ao alcance dela, né? É uma criatura que fica realmente feroz ali, começa a derrubar todas as ruínas ali, e Perséfone então pede ajuda a Conan ali, pede então que ele ajude, ele fala que já está indo, mas ele não tem tempo algum de ajudar a Perséfone, que acaba sendo esmagada pelos destroços ali do templo, né? E aí tudo começa a desmoronar ali, Conan então consegue fugir, né? Consegue sair a tempo, e não só ele, mas também como o capitão que estava fugindo, que estava perseguindo ele, consegue fugir também. A criatura foi morta porque Conan então na verdade, a criatura foi morta porque um dos destroços, uma pedra gigantesca, cai em cima daquela imagem, né, que Conan havia roubado, e essa imagem, ao ser destruída, a criatura então acaba perecendo ali, levando todo o templo junto com ele, todos que estavam lá dentro, com exceção do Conan e do capitão, como eu disse. Os dois então começam uma jornada de volta, né? Só que quando já estão numa situação já segura, o capitão então fala que não vai deixar Conan ir, que vai, na verdade, levar ele preso. E aí investe
contra Conan com essa machadinha aqui, só que Conan dá um socaço na cara dele aqui, e um soco só já é o bastante para deixar o cara desacordado ali, e Conan então segue seu caminho, e assim termina a nossa primeira história. A nossa segunda história aqui, que é o presente, né? Conan está cavalgando numa floresta, acaba encontrando alguns bandidos ali, lembrando para vocês, desculpa, esqueci de falar, mas a nossa primeira história aqui, ó, tem desenhos e a história é a história do John Buscema e desenhos do John Buscema, ou seja, o John Buscema aqui escrevendo e desenhando uma história de Conan, tá? O roteiro aqui é do Michael Fleischer e a arte final do Ernie Chan, tá? A história é do John Buscema, né? E em cima dessa história o Michael Fleischer fez o roteiro, ok? Os desenhos são do John Buscema também, com a arte final do Ernie Chan. Desculpa aí porque não falei lá no começo. Mas, aproveitando aqui nossa segunda história, temos as histórias aqui do Larry Yakata, desenhos do Juni Brigman e arte final do Armando Gil, ok? Temos aqui então a história chamada O Presente, né? Que nós temos Conan aqui cavalgando numa floresta, ele acaba encontrando aqui um homem, né, que no caso seria um feiticeiro, né, um mago, que estaria sendo assaltado por 3 bandidos ali. Conan acaba então enfrentando esses 3 salteadores ali, salvando a vida desse ancião, mesmo que sem querer, como ele diz. Quando Conan está indo embora, o ancião dá a ele um presente, né? Fala que é um presente que ele só vai poder aproveitar uma vez, então ele deve aproveitar muito bem, né? E Conan, então, caminhando por essa floresta e atacado por algumas criaturas ali, consegue se livrar delas e encontra uma mulher, né? Que se chama Igraine, né? Igraine então se apresenta ali como a dona da floresta, né? Alguém que realmente domina aquela área da floresta ali. Convida então Conan para a casa dela, dá alimento a ele, dá bebida a ele. Eles acabam passando a noite juntos ali, não é? E no dia seguinte, quando Conan tenta ir embora, né, ela oferece riquezas, Conan percebe que ela é uma mulher mística ali, que tem poderes místicos, e aí quando ele tenta ir embora, então ele acaba sendo aprisionado ali pelas criaturas, vê que as pessoas, existem criaturas lá fora, então ele se convence que o melhor a fazer é continuar ali junto com a Igraine, né? Até que em determinado momento, uma dessas criaturas entra ali, né? E Conan ele estava caminhando nessa floresta porque ele queria encontrar, né, um amigo dele que se chamava Sverre, né? E ele estava no encalço desse amigo dele, então ele percebe que essa figura aqui, né, essa figura deformada aqui seria o amigo dele Sverre, que também teria ficado, né, de romance com essa moça que seria a dona da floresta e que no final, depois que ela se cansou dele, transformou ele nessa criatura aí. Conan então, percebendo que o destino dele pode ser o mesmo, né, acaba então embebedando uma mulher, né, deixa ela completamente bêbada, consegue fugir da cabana, caminha muitas e muitas léguas ali, sobe em picos de montanhas até que ele entra numa caverna ali, e ao entrar nessa caverna as coisas começam a ficar extremamente esquisitas, como se fosse um outro mundo, como se ele estivesse delirando, vendo coisas, e no final das contas, quando ele se dá por conta ali, ele está novamente na floresta, caminhando. A mulher vem se aproximando dele, ele fala o nome dela, né, Igraine, e a mulher passa por ele. Então ele entende, na verdade, que essa mulher, né, esses prazeres que ela teve com essa mulher, esses prazeres, essas noites de prazer que ele teve com essa mulher, teria sido o presente que o mago deu a ele, né? Na verdade, o presente que ele deveria aproveitar muito bem e uma vez apenas. No momento em que ele foge desse feitiço, dessa ilusão, digamos assim, criada por esse feiticeiro, ele não tem mais a chance de voltar a aproveitar desse feitiço prazeroso, digamos assim. E aí termina a nossa história. A nossa outra história aqui tem histórias e desenhos também do John Buscema, tá? A história é do John Buscema, o desenho é do John Buscema, os diálogos são do Michael Fleischer e a arte final do Rude Nobres, tá? Nós temos aqui a sereia. Conan então está aqui cavalgando durante muito tempo porque ele quer encontrar um amigo dele, um outro amigo dele que seria aqui o soberano dessas muralhas aqui desse castelo, né?
E ao chegar lá ele percebe que o castelo está sendo atacado por piratas, né? Esses piratas estão atacando, já estão cercando há muitos dias esse castelo. Conan então investe com tudo para cima desses piratas, né? Matando vários deles ali, mas acaba sendo ali, seu cavalo acaba sendo atingido, ele fica numa situação vulnerável, mas acaba sendo auxiliado ali pelos homens que estão dentro da fortaleza, né? Afinal de contas ele é reconhecido, o Gabrielo, que é o amigo do Conan, reconhece Conan e manda ali os seus homens junto com seu filho ali, né, resgatar Conan. Então eles entram dentro dessa fortaleza, ali dentro eles conversam, ali contam para Conan tudo o que está acontecendo, que o cerco já dura vários dias, então eles combinam um ataque no dia seguinte, né? Os piratas também já estão prevendo que esse ataque pode acontecer e ficam preparados para que esse ataque aconteça, né? No dia seguinte, obviamente, esse ataque realmente acontece, né? Os homens saem de dentro da fortaleza, atacam os piratas, né? É uma luta feroz, feroz demais, e o filho do Gabrielo, que é o amigo de Conan, ele acaba morrendo em combate, né? Ele acaba então sendo atingido, morrendo em combate, e os piratas então vão se aproveitar disso, fazendo com que pegam o corpo dele, amarram ele num tronco aqui e falam que ele está apenas desacordado, mas que em troca de devolver o rapaz, né, a eles devem dar os tesouros e provisões para que eles possam ir embora, né? E aí o Gabrielo, não tendo outra alternativa, acaba aceitando esse acordo, né? Entrega muito ouro aos piratas, muitas joias, né? Entrega muitos mantimentos. E aí os piratas então começam a ir embora, e no momento que vão entregar o rapaz, jogam o rapaz no mar, né? O Gabrielo então se joga no mar ali para tentar resgatar o filho, sem saber que o filho já estava morto, né? E quando vem à tona, ele percebe então que o menino já está morto. Menino não, rapaz, né? Que o rapaz já está morto, então eles junto com Conan ali, eles juram vingança ali e começam a perseguir então esse navio pirata, né? Depois de alguns dias eles conseguem alcançar esse navio, estão quase perto deles, só que aí o navio pirata entra dentro de umas brumas que seriam umas neves, né? Eles também rumam ali em direção a essas brumas. Chegando perto dessas brumas ali, eles escutam gritos de terror, né? Como se fossem lutas ali e um canto diferente ali dentro. E aí eles adentram dentro dessas brumas, né? Ficam todos assustados com esses barulhos, mas eles entram a si mesmo, e ao entrar nessas brumas encontram vários e vários navios tomados por algas, né? Como se estivesse ali há muito tempo, centenas de navios estão ali, né? E eles reconhecem que o navio dos piratas também já está ali, mas ele já está completamente tomado por essas algas, como se já estivesse ali há muito tempo. Realmente um grande mistério, né? E aí quando eles tentam sair dali, os remos deles já estão tomados por algas também, ficam pesadas, não conseguem sair, e eles começam a ser atacados por várias criaturas, né? E essas criaturas estão ao comando dessa mulher aqui, que chama uma mulher nua, né? E está com esses cabelos de algas aqui, e ela começa a falar com eles ficam encantados, os homens ficam encantados com ela, né? Só que Conan reprime esses homens, e é no momento então que ela ordena o ataque dessas criaturas, né, que são uma espécie de humanoides ali, né, com tentáculos, em vez de pernas são tentáculos, em vez de braços são tentáculos, e então atacam esses homens aí que estão sob o comando de Conan e de Gabrielo, né? E aí uma luta feroz acontece ali, até que o Gabrielo é arrastado para o fundo do mar ali, né? E a gente vê então que ele é agarrado pelos tentáculos, pelo pescoço, e é arrastado para o fundo do oceano ali. A luta continua lá no navio, até que realmente a mulher, né, percebendo que aquelas criaturas ao comando dela não estão dando conta, chama as criaturas de volta, e ela mesma recua ali, né, virando as costas para Conan e os homens que sobraram dentro do navio, né? Dentro do navio ali. E aí Conan então fica de vigília durante a noite, até que o próprio Gabrielo sai do fundo do mar, né, pedindo ajuda a Conan. Conan ajuda ele, só que aí ele começa a falar com Conan que no fundo do oceano tem uma criatura realmente assombrosa ali, que não tem como fugir, é uma criatura muito poderosa e que vai transformar todos eles. Inclusive ele mesmo acaba se transformando. Olha os braços dele aqui, começam a se transformar em tentáculos, e ele começa a se transformar em uma daquelas criaturas que estavam atacando os homens ali dentro do barco, né?
Então Conan percebe que todos aqueles homens que estavam atacando Conan ali poderiam até ser aqueles piratas que eles estavam perseguindo. E a criatura que estava no fundo do oceano, ela se revela, né? Se revela como se fosse uma serpente marinha gigantesca com essa face horrenda aqui, né? E aí começa a lutar com Conan, Conan começa a golpeá-la, né? E ela pode sangrar, e ao perceber que pode sangrar, Conan percebe que pode matá-la, né? Os homens então começam a ajudar Conan, golpeando ela também, muitos golpes nessa criatura, né? Até que ela realmente recua ali e acaba voltando para o fundo do oceano. E aí começa uma cantoria, né? Que é a mulher começa a cantar ali e começam todos a ficarem paralisados ali, é o canto da sereia, né? Ela seria uma sereia. Então esses homens ali paralisados viram presas fáceis para essas criaturas humanoides ali, essas criaturas que eram homens, mas que foram transformadas nessas criaturas. Então os marinheiros ali começam a ser arrastados para o fundo do oceano, inclusive Conan, só que quem arrasta Conan é a mulher, né? A mulher se encarrega pessoalmente de arrastar Conan para o fundo do oceano. Conan, se vendo numa situação de morte ali, não vê outra alternativa a não ser, né, matar a mulher. Ele que não gosta de matar mulheres, né? Ele se vê então obrigado a matar a mulher ali, né, pela própria sobrevivência ali, e ao matar essa mulher, todas as outras criaturas acabam também ficando sem vida, né? Então Conan sobe desesperadamente para respirar e percebe que ele foi o único sobrevivente dessa aventura, dessa batalha aí. Então ele recolhe um bote ali, recolhe o máximo de ouro que ele pode, coloca no bote e começa a navegar de volta para a Terra, terminando assim a nossa história. A última história aqui, temos história de Michael Fleischer, desenhos de Gary Kawapski e arte final de Ernie Chan, ok? São os Leões de Ferro de Caruman. Nós vamos ter que Conan, líder dos Oagiris, né? Conan que é um líder respeitado, um líder, né, que apesar de ser um líder de um bando de ladrões, tenta agir de uma forma justa, só levando aquilo realmente que eles querem ou têm extrema necessidade, né? O que causa, né, inveja nos outros líderes dos outros grupos de Zuagiris, né? Eles vão então até um comandante geral, uma espécie de comandante geral ali de todas as tribos Zuagiris, né? E pede então a esse líder geral que dê um jeito em Conan, porque Conan está ficando cada vez mais poderoso, está ficando cada vez mais aclamado, inclusive pelas outras tribos, e os homens estão abandonando os seus bandos e se aliando a Conan, né? E aí Conan tem um segundo comandante em seu grupo, que é invejoso, que quer derrubá-lo, né? Que quer inclusive ficar com a mulher que Conan está vivendo nesse momento aqui, né? E esse líder geral desses Zoagires, ele promete então que ele vai dar um jeito em Conan. Sabendo que não poderá enfrentar Conan, né, frente a frente, né, espada a espada, ele vai até essas rochas aqui que ficam no meio do deserto, né? Então é um templo ali onde ele leva uma menina, uma adolescente, ele leva ela, sobe só com ela nesse templo, né? E lá ele invoca então essa deusa aqui, essa feiticeira, enfim, essa imagem aqui, e atrás dela surgem os leões de ferro, né? E ele então invocando essa mulher, essa sacerdotisa, que é uma espécie de deusa, né? Oferece então a menina ali como sacrifício para que essa deusa ali, essa mulher, possa então dar cabo de Conan, né? Então ela aceita a oferenda, que é a menina, e fala que Conan, ela vai dar um jeito em Conan, que ele pode ficar despreocupado, que Conan vai ter o fim que ele quer, né? que ele deseja, ou seja, Conan será eliminado. No entanto, a gente vê Conan aqui no acampamento dele, né? Com a mulher dele ali dançando para ele, os homens se divertindo, contando histórias, né? Até que o acampamento começa a ser atacado ali por esses leões de ferro, né? Que eram aquelas quatro figuras aqui que estavam atrás da mulher, né? Eles começam a atacar o acampamento aqui e a matar vários desses Zoagires ali, até que chegam dentro da tenda de Conan, onde ele está ali passando a noite com a mulher, né? E então capturam Conan, levam Conan diante da mulher, né? Que é a sacerdotisa, uma espécie de deusa, e ela então marca a testa de Conan
com um sinal ali, né, faz um feitiço, marca a testa de Conan com esse sinal, que é uma adaga torta aqui, né, com a lâmina torta, e a partir de então ela diz que Conan jamais vai empunhar uma espada novamente. Conan, então, quando retorna à sua aldeia, né, ao seu acampamento, ele então é desafiado pelo seu segundo comandante ali, e ele não consegue botar a mão na espada, ou seja, aquele feitiço tornou Conan covarde. Olha só, Conan covarde, Conan não consegue nem segurar uma espada. Então Conan é ali humilhado, né, escorraçado. Os próprios Ozuagiris falam que não querem Conan porque eles não querem um líder covarde, e Conan então é escorraçado e vai viver em uma cidade como se fosse um mendigo, recebendo esmolas e restos ali, das pessoas, né? Inclusive apanha lá de bandidos, de ladrões, né? Ou seja, tem uma vida extremamente sofrida ali, vivendo de restos de comida ali, de ossos. Enquanto isso, o segundo dele no comando toma posse lá de toda a sua tribo de Zoagiris, inclusive se apodera aqui da mulher que era de Conan, né, forçando ela a passar a noite com ele. Conan então é acolhido lá na cidade, acolhido ali por uma mulher e seu filho, que veio o sofrimento dele nas ruas, acolhem ele, dão comida a ele, né? Só que por castigo, por ter acolhido Conan, esses leões de ferro surgem ali, dizendo que qualquer um que auxiliar um dos portadores da marca do Deus Leão deve morrer. E como elas auxiliaram, né, Conan ali, Conan é espancado, né, e ele não consegue ter coragem de pegar uma espada para enfrentar esses quatro elementos ali, que acabam então trucidando e chacinando aquela mulher e o filho dela. Ele então, ao ouvir o nome, né, do pai, eles conversaram aqui, e ele agora sabe o nome do pai dessa mulher que ajudou ele, né? Enquanto isso, lá na tribo, o segundo no comando dele agora é o comandante desses Oagiris, cometendo os vários saques, a mulher fica apaixonada por ele, ou seja, ele então realmente se torna o verdadeiro líder dessa tribo dos Oagiris ali. Enquanto isso, Conan caminha várias léguas ali para entregar as cinzas da mulher e do filho ao homem que seria o pai e o avô dele, né? Desse menino morto também. Então Conan conversa com esse homem, o homem percebe que ele tem a marca na testa, fala que ele também, quando foi jovem, enfrentou esses leões de ferro, né? Inclusive vai dar a ele um arco mágico, né? Onde através desse arco aí ele vai poder ter força, coragem para pegar uma lótus vermelha, e ao pegar essa lótus vermelha, aqui esse feitiço seria quebrado, né? Então Conan parte, né, rumando várias léguas também, até que encontra essa lótus vermelha, aquela aqui, ó, tá vendo? Essa lótus vermelha aqui, só que ela é guardada por essa serpente alada. Conan então tem que enfrentar essa serpente alada, tem que juntar coragem para vencer essa serpente alada. Ele então tenta fugir dela o máximo que pode, só que em determinado momento ele acaba sendo agarrado por ela, né? Acontece um desmoronamento que ele provocou, porque ele fez uma armadilha aqui para essa serpente, ele alcança a corda, acontece um desmoronamento, mas só que a serpente continua atacando ele ali, até mata o cavalo dele, e aí ele percebe, então, ele pega o arco, atinge essa serpente duas vezes, e quando ela está ferida, vem dentro dele uma fúria, né, uma raiva, e ele pega pedras e destrói a serpente com pedradas na cabeça, com golpes de pedra na cabeça. Ele volta então para encontrar o ancião recebe essa lótus vermelha, recebe, né, o que ele disse, só que nesse momento ali chega os leões de ferro, os quatro elementos ali, que vão tentar matar esse ancião. E é nesse momento aí que Conan, irado, né, a coragem vem a ele novamente, a fúria vem a ele novamente, ele mata, né, os quatro leões de ferro ali. Mata um por um, né? Destroça um por um, retalha um por um deles ali com extrema violência, né? Então Conan percebe, e o ancião, que o sinal desapareceu. E, na verdade, Conan descobre aqui que em nenhum momento aquele arco era místico, era mágico, mas que a coragem o tempo todo estava dentro dele, só precisava ele reencontrar a coragem dele. Conan então pega um cavalo, coloca uma roupa aqui, né? Um capacete, um machado na mão, vai até a antiga tribo dele dos Zoagiris, nesse bando de Zoagiris, né, encontra aquele que estava no segundo em comando, mas que agora está comandando a tribo, né, confronta ele ali, vê que a mulher está com ele também, o cara se chama Achmed Sud, né, ele então escorraça o cara, espanca o cara, dá um chega para lá na mulher também, que agora quer virar de lado, né, não, agora ela ama Conan de novo.
ele dá um empurrão nessa mulher e parte para cima desse cara, espanca ele e deixa ele bem, bem humilhado ali. E quando os Oagires tentam proclamar ele novamente o líder, ali ele fala: afastem-se de mim, e chama eles de escória e parte sozinho para o deserto. E assim termina a nossa última história aqui dessa edição 31 da Espada Selvagem de Conan. Aqui no final nós temos um texto, né, O Segredo do Estranho Negro, que são vários momentos aqui, falando sobre vários momentos aqui das publicações de Conan, tá? O Retorno do Corsário, Conan não publicado, né, o Surge Tote Amon, realmente são momentos aqui bem interessantes que esse texto mostra pra gente. Aí no final nós temos um portfólio do Ernie Chan, com essa belíssima arte aqui, e temos as capas, né? A capa da edição 100, a capa da edição 101 e a capa da edição 102, que foi usada aqui nessa edição da Panini, né? E aí a capa da próxima edição aqui, da edição 32. E assim termina a edição 31 da Espada Selvagem de Conan. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.